competir por preço, entregar pouco, ser cobrado pelo cliente e não entregar o que ele quer, o que foi combinado. Até porque o valor que você cobrou foi tão baixo que se fizer mais visitas vai ficar no prejuízo. De quem que é a culpa? É sua, é do cliente. Quer descobrir? Então vem comigo. Meu nome é Bruno Fernandes e o nosso segmento de controle de pragas é bem conhecido como um segmento altamente rentável, tanto no controle de pragas quanto para quem trabalha com desentupimentos também, ou seja, os clientes eles precisam dos nossos serviços e pagam bem por esses serviços, mas muitos prestadores acabam cobrando um valor muito baixo, porque na verdade, para ele que não tem uma empresa por trás para bancar, aquele valor já é bem rentável. Cada empresa trabalha com o seu valor. Existem empresas com custos menores e empresas que valorizam trabalhar com serviços mais rentáveis, entregar mais qualidade. Esse é o ideal, mas nem sempre é assim, principalmente para quem está começando. Mas eu não estou aqui para criticar, até porque eu comecei assim, como muitos outros prestadores de serviço também e muitos outros que ainda vão começar dessa forma. Acontece que muitas pessoas ou empresas continuam com esse método mesmo depois de um certo tempo de adquirir uma certa carteira, não aumenta o valor dos serviços. Isso faz parte, talvez, do seu posicionamento de mercado. A forma de aumentar os ganhos trabalhando em cima de preço é economizando na compra. Então, pode ser que para você que trabalha com valores mais baixos, o ideal é a compra de produtos mais baratos e possivelmente a qualidade dos serviços pode ser também inferior. Os serviços de qualidade inferior geralmente precisam de reforço e tem muito prestador que a gente pega aí que o cliente mesmo fala que acaba deixando o cliente na mão, deixa o cliente falando, simplesmente não atende o telefone, não responde mensagem de WhatsApp. Isso acaba queimando um pouco o nosso segmento. Por outro lado, acaba limitando ao crescimento desse prestador, porque se você não cobra o valor justo pelos seus serviços, não vai ter dinheiro para investir em um veículo melhor, para contratar um ajudante, uma atendente, para legalizar a empresa, para investir em equipamentos, em uniformes, em produtos de qualidade para resolver os problemas para o seu cliente e dar o suporte quando for necessário. O valor do serviço já tem que estar tudo isso calculado, embutido, para você ter um retorno necessário. Eu vou fazer alguns orçamentos e depois a gente liga para o cliente para ver se ele quer fechar o serviço com a gente. E aparecem uns orçamentos que nem eu sei como algumas empresas conseguem chegar nesses valores de tão baixo. E não são clientes pequenos não, são condomínios, serviços grandes aí que fazem limpeza de caixa d'água, desentupimento preventivo, dedetização, fecha contrato. Vou até contar um fato recente aqui. Eu fiz um orçamento e um condomínio desse eram 9 torres, um condomínio bem grande. Ele estava insatisfeito com a outra empresa que estava atendendo eles anteriormente. Nós enviamos o orçamento e aí depois entramos em contato, né, para saber, e a síndica ela disse que o nosso orçamento ficou o dobro do valor do concorrente. E aí a gente conversando ali, ela falou: olha, se você conseguir um valor parecido, até um pouco mais, a gente fecha com vocês. A gente secou o máximo ali do orçamento, só que ele ainda ficou 50% acima do valor do outro prestador. E a síndica ela me disse que teria que fechar com a outra empresa, que a diferença do valor ainda era muito grande, né? Mas que ela estava insatisfeita porque os funcionários dessa empresa, eles iam lá, quebravam as tampas da caixa de esgoto, eles passavam por cima do jardim com as mangueiras, andava pisando,
machucava as plantas, toda hora trocava funcionários. E algumas vezes aconteceu de eles ligarem lá, falar que estava indo para realizar o serviço e não aparecia ninguém. Isso acaba se tornando um círculo vicioso. Pensa por outro lado, essa empresa toda hora troca de funcionário. Por quê? Provavelmente paga mal, não consegue pessoas qualificadas para desempenhar um bom serviço. Não tem tempo para treinar, porque a pessoa entra e já foi outra, manda embora, não investe em treinamento. E aí eu falei com a síndica que eu não quero e nem vou atendê-la dessa forma. A gente preza por qualidade, e para se dar um atendimento de qualidade precisa de investimento. Então, para eu atender bem, o valor do meu serviço é aquele. Sabe o que ela me disse? Vou ter que ficar com a outra empresa. Com certeza, se a outra empresa ela cobrasse um pouquinho mais pelo serviço, ela conseguiria investir melhor na execução dos seus serviços. Com certeza, eles teriam um resultado melhor, um desenvolvimento melhor na empresa. Eu vou falar até que era uma franquia conhecida, não vou citar nomes. Eu já ouvi outras pessoas dizerem que não investiu ali na parte técnica, porque uma vez ela treinou alguns técnicos e ele foi embora. O pior é se você não investir e ele ficar prestando esses tipos de serviço aí na sua empresa. Se você encher a sua agenda de serviços muito baixo, de muito barato, de valores baixos, você não vai ter tempo de achar clientes com maiores rentabilidades, de treinar a sua equipe. Imagina se eu pego um serviço desse com um custo muito baixo, uma rentabilidade baixa, e me sai outros serviços. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que atender e vou ganhar pouco. O que a gente tem que mudar é a mentalidade. A empresa grande é a empresa pequena que fez a coisa certa. Os valores dos serviços têm que ter todos esses custos embutidos, porque depois fica difícil de crescer. Aí eu te faço uma pergunta: se as empresas não crescem porque não tem dinheiro para investir, ou não tem dinheiro para investir porque não cresce? Então, se você está gostando desse assunto, já dá o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui seu comentário. E antes de acabar, tem outro assunto aqui que eu quero comentar. Uma coisa que muitos clientes pedem, mas eles não valorizam dentro do nosso segmento, sabe o que é? Fazer serviço de madrugada. Serviço na semana de madrugada para a gente normal, mas sexta-feira, sábado, domingo, geralmente são estabelecimentos que quando você chega lá ainda está funcionando, não são todos, mas acontece bastante. Eu já passei por isso, de chegar lá, ele está atendendo um monte de clientes, mesa cheia, ele fala: ó, senta aí um pouquinho, espere, e você fica lá 1 hora, 2 horas, meia-noite, até 1 hora da manhã, esperando. E sabe como que eu descobri que esses clientes não valorizam o nosso serviço à noite? Eu comecei a cobrar R$100 a mais como adicional noturno aos finais de semana e aos domingos. E sabe que esses clientes, eles falam pra gente: nossa, tudo isso, aí na semana é o mesmo valor, então vamos deixar para fazer na semana mesmo. Depois que eu parei de atender sábado à noite e domingo, até que porque a empresa não abre mais domingo, as pessoas, né, os colaboradores, os técnicos, eles têm que descansar. Domingo é dia de ficar com a família, domingo é dia de passear. Sabe quantos clientes a gente perdeu depois que a gente parou de atender aos sábados à noite e aos domingos? Nenhum. A gente que cria na nossa cabeça que se não atender o cliente nesses horários vai perder, perde nada. Alguns poucos clientes que foram embora depois ligaram de volta procurando o nosso serviço. Não importa o tamanho do seu cliente, se dê ao máximo, desde o pequeno até os grandes, cobra o valor que tem que ser justo para você se desenvolver, e pode ter certeza que esse cliente ele vai fechar o serviço com você, ainda mais se ele já te conhece.
Se você trabalha para uma empresa, dá o seu melhor, aprenda a fazer o serviço com excelência. Amanhã pode ser a sua empresa. Não espere chegar na sua para atender bem. Crie um hábito, absorva ao máximo. Eu tenho um colaborador que trabalhou aqui comigo. Ele falou que uma das coisas que ele se arrepende, hoje ele tem a empresa dele regularizada, tudo ok, a gente se fala. E ele fala assim, de não ter absorvido mais coisas, de não ter aprendido mais do que a gente conversava. Então, tem uma mente de crescimento e se você veio até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like aí, valeu e até o próximo vídeo. Um abraço.